Eu vim hoje, inclusive, porque eu amo vocês, viu? Quem estava lá na fornalha? Aú! Os guerreiros aí que passaram pela fornalha. Estamos em guerra! Estamos em guerra! E é sobre isso que eu vou falar. Eu vim hoje porque nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra. Ah, não, pastor, eu não estou. Ah, pastor, eu sou good vibes, eu sou peace and love. Ah. Você é cristão? Amém. Então você está em guerra, meu irmão. Você é crente? Amém. Então você está em guerra, cara. Inclusive a Bíblia diz para que nós venhamos militar a boa milícia. Lutar da forma correta. Porque numa luta tudo pode acontecer. Numa luta você pode ganhar, você também pode perder, é uma luta. São dois adversários. Aquele que souber se posicionar, aquele que souber lutar, ele vai vencer, vai ter êxito. E é sobre isso que eu quero falar. Eu quero ensinar você, pela graça de Deus, a combater um bom combate, a viver uma vida de posicionamento, a não se render às sugestões que o mundo faz, às ciladas que o diabo coloca no seu caminho. Que você possa viver uma vida de santidade, uma vida íntegra, correta, diante de Deus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus por esse louvor maravilhoso. Fizeram o céu descer nesse lugar. Glória a Deus. Pode descer todo mundo. Muito obrigado, em nome de Jesus. Glória a Deus. Peço perdão também, minha voz está bem gasta, né? Lá eu acho que eu preguei umas 4 vezes, só que lá não tem microfone, irmão. Lá é na gritaria. Mais de 100 homens e sem microfone. Então imagina, campo aberto, tinha que compensar com a voz. Então eu que gosto de pregar brabo, hoje eu vou ter que maneirar, senão amanhã eu estou sem voz. Amém, gente? Amém. Eu estou sentindo vocês assim, sei lá, meio, sei lá, chupou limão, não sei. Teve batismo ali na piscina de limão, quem sabe, não sei, não estou sabendo. A alegria, a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Irmão, não existe gente feia. Existe gente que não está feliz em Jesus. A Bíblia diz que o coração alegra formoseia o rosto. Então, se você alegrar o seu coração, até mais bonito você fica, cara. Mas assim, não é uma alegria ao pé de infinito aí. Não é uma alegria passageira, sabe? A alegria que o mundo fornece. Em Cristo é uma alegria permanente, é uma alegria que transforma a sua vida. É uma alegria que te dá combustível, razão para você continuar vivendo. Em nome de Jesus. Amém? Então, é isso, vamos lá. Eu queria ler uma palavra com vocês em Apocalipse 3, 22. Apocalipse 3, 22. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Feche seus olhos. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui nessa noite e nós queremos ouvir a Tua palavra. Para isso nós abrimos a nossa mente, coração e espírito, para que recebendo a Tua palavra, nós possamos ser também transformados por ela. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém, amém. E amém. Queridos, é muito importante que nós estejamos atentos em relação ao movimento global que o Espírito Santo executa. O Espírito Santo não se move somente nessa geografia. O Espírito Santo, ele comunica às igrejas. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui não está no singular, é plural. As igrejas que estão espalhadas pelo globo. O que acontece? Quando os homens de Deus começam a comunicar um assunto em várias áreas do mundo, em várias línguas, em várias nações, é importante que estejamos atentos. Quando os grandes homens de Deus levantam uma pauta, levantam um assunto, nós precisamos prestar atenção na mensagem.
E uma das coisas que eu mais tenho visto ultimamente são os homens de Deus falando acerca de posicionamento. Posicionamento. O posicionamento ele vai definir a maneira que você vai conduzir a sua vida. Posicionamento vai definir até onde você vai em relação à sua jornada profética. Muitos cristãos, eles não conseguem concluir a carreira porque eles perdem o posicionamento. E uma vez que nós estamos em guerra, posicionamento é crucial. Porque, querido, você leva pancada todo dia. É bombardeado pelas redes sociais, pelas propostas do inimigo, pessoas que te cercam, às vezes, querendo te trazer para um cenário de baixa autoestima, sei lá. Se você parar para pensar, tem pessoas que mais corrompem você do que te ajudam. A Bíblia, inclusive, diz que nós devemos evitar, nós devemos excluir das nossas vidas as más conversações, porque essas têm a capacidade de corromper os bons costumes. Então você busca Deus, você vai sendo forjado, vai adquirindo estrutura cristã, mas a Bíblia diz que as más conversações, ou seja, as más amizades, as más conexões, podem corromper, podem destruir tudo aquilo que você edifica na sua vida com Deus. Então é necessário que você esteja atento, sabe? Para quem não sabe, antes de ser consagrado pastor, o meu sonho era ser lutador de MMA. A minha vida estava se encaminhando para isso. Eu estava prestes a iniciar as competições amadoras, já com os patrocínios, até que Jesus, de forma muito clara, me chamou para o ministério e eu tive que abrir mão desse sonho. Mas o que eu quero te dizer? Na luta, existe um posicionamento, uma postura que você tem que adotar, porque caso contrário você fica extremamente vulnerável. Exemplo, quando você luta, jamais você se posiciona assim, diante do seu adversário. Aparentemente eu estou normal, certo? Nossa, é postura normal. Mas para quem está em luta, isso aqui é extremamente nocivo em relação ao resultado. Por quê? Aqui você não tem equilíbrio. Você pode ter até um pouco de equilíbrio para os lados, mas atrás basta um empurrãozinho e você cai. Então, existe uma postura, existe uma base. Você se posiciona, tronco sempre para frente, um pé aqui, o outro aqui, aqui você tem equilíbrio para todos os lados. Então, existe um posicionamento, existe uma maneira certa. Não é de qualquer forma que você se posiciona. Se você não se posicionar corretamente, você vai levar pancada e vai cair. Então, você tem que ter a sua base bem consolidada, você precisa estar firme diante de Deus, realmente com as suas raízes bem consolidadas em Cristo, para que o inimigo não te derrube. Ouça o que o Espírito diz às igrejas, e nesses últimos dias, o Espírito tem dito sobre posicionamento. Agora, observe o que a Bíblia diz em 1 Coríntios 10, 12, 1 Coríntios 10, versículo 12, está aqui comigo, crente? Amém. Olha só, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe que não caia. Então, você que considera estar em pé, tome cuidado para não cair. Tome cuidado para não ser derrubado. Tome cuidado para não levar um golpe do capiroto e você ser prejudicado em relação à sua vida com Deus. As pessoas ignoram. Uma das coisas que eu falei, inclusive, lá na fornalha, é sobre o fato da queda, o fato de você viver uma vida onde não consegue ter posicionamento, uma vida onde você vive caindo. Observe, as pessoas pensam que o que traz a real capacidade de derrubar um crente são os grandes pecados, os grandes erros, mas de uma forma bem fácil de entender. Todo mundo já viu uma montanha? Todo mundo já viu uma montanha? Todo mundo já... Não, precisa... Aqui é os jovens aqui. Lá eu sou o coronel, aqui eu sou o pastor. Alguém já viu uma montanha? Sim. Alguém já viu uma montanha? Sim. Ok. Existe a possibilidade de você tropeçar em uma montanha? Não, é maior que você, seu pé não...
Agora, quem já tropeçou numa pedrinha? Amém. Eu já tropecei numa pedrinha. Irmão, uma pedrinha. Uma montanha não te derruba, mas uma pedrinha pode te fazer cair. Você fala sobre os pequenos erros, os pequenos delitos, os pequenos pecados. Às vezes você pensa, não, eu só vou cair se... aqui é 16 mais, né? 16 mais? Ah, eu só vou cair se eu transar antes do casamento. Irmão, a fofoquinha que você está fazendo é uma pedrinha que está te derrubando, cara. Não. Só vai ser ruim para mim se for uma montanha, algo monumental, um pecado estrondoso. A Bíblia diz, Jesus disse, as pequenas raposinhas, coisas pequenas, destroem todo um vinhedo. Pequenas atitudes na sua vida têm a capacidade de fazer você cair. Às vezes você pensa assim, meu Deus, eu não consigo progredir na minha vida cristã, eu não consigo avançar, eu não consigo romper em fé, eu não consigo viver uma vida extraordinária no Senhor Jesus. Porque você vive tropeçando em pedrinha pequena, cara, que você está ignorando, achando que não dá nada. Dá sim. Nosso apóstolo fala sobre o demônio do nada a ver. Não cai nessa. Não, nada a ver, pastor. Está todo mundo fazendo. E daí? Sua mãe já dizia, você não é todo mundo, cara. Não entra nessa. Vamos lá. Eu quero ler um texto que, na verdade, é a nossa base de hoje. 2 Samuel 11, verso 1. Aqui foi só uma introduçãozinha, agora a gente entra de fato na mensagem. Preciso que você esteja atento. Olha só. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Olha só como começa o texto, e o autor ele faz questão de caguetar o Davi. Aconteceu que numa tarde, o verso 1, por gentileza. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, ou seja, Davi terceirizou. Ô Joabe, vai para a guerra por mim, eu vou ficar aqui confortável. Pastor, pastor, vai para a guerra por mim, deixa eu ficar aqui na Netflix, deixa eu ficar aqui treinando o meu polegar direito, rolando o feed infinitamente. O pastor, faz o seguinte, ora lá por mim. Pastor, vai para a guerra no meu lugar, deixa eu ficar. Irmão, você vai levar bordoada do capeta. Eu não posso lutar por você, eu posso te ajudar, posso combater com você, mas lutar a sua guerra eu não posso orar por você, eu não posso ter santidade por você, eu não posso jejuar por você, eu não posso ler a palavra por você. Não tem como você querer terceirizar para outros aquilo que é sua responsabilidade fazer. Davi era rei. No tempo em que os reis saem à guerra, Davi tinha a obrigação de ir para a guerra, uma vez que ele é rei, está convocado, mas ele preferiu o conforto, ele preferiu pedir a outro aquilo que era a responsabilidade dele. Não precisa me responder, mas de verdade, será que essa não tem sido a sua atitude? Será que você não tem terceirizado para os outros atividades, disciplinas que são competência sua? Que é você que deve realizar? Oi? Hã? Aleluia. Então olha só, o Davi fez igual muitos crentes estão fazendo. Eu não quero guerra, eu quero conforto. Eu não quero guerra, eu quero
Não. Já ouviu falar que a vida do crente não é um morango? Mas para muitos a vida do crente é um morangão. Suave. Não, o cara é aquele cara, né, boêmio, tranquilão. Eu quero. Não, eu lá, guerra, que se explodou. Guerra, tô legal. Irmão, como eu te disse, a partir do momento que você entrou para o reino de Deus, tem um exército ali, você faz parte, você tem que lutar, cara. E enquanto você não entender que é necessário uma postura e uma mentalidade de guerra, você vai ser massacrado, vai ficar para trás, cara. Óbvio, sua guerra não é contra o seu irmão. Afinal, a Bíblia diz que nós devemos amar. A Bíblia diz para que nós amássemos uns aos outros. Tem gente entendendo errado, lendo errado ali, acrescentando coisa, e está amassemos uns aos outros. Não é amassemos, é amássemos. Então, a sua guerra não é contra o seu irmão. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne, mas sim contra as atividades espirituais, os demônios, essa coisa. Aí, pastor, demônio? Tem Deus, cara. Tem demônio também. Tem anjo de luz. Tem os bichinhos que são, inclusive, eles que falam no teu ouvido quando você está lá sozinho no seu quarto com o celular, ninguém está te vendo. E aí você abre a guia anônima. Você acha que é o Espírito Santo? Abriu a guia, irmão, abriu a guia anônima. Já está devendo, já tem culpa no cartório. É impossível abrir a guia anônima para colocar ali, como fazer devocional. Fica ligado, cara. Então, esses demoninhos, eles ficam falando, e se você não estiver posicionado com a mentalidade de guerra, você vai ficar cedendo para o inimigo, cara. Faz sentido numa guerra você ceder ao inimigo? Não. Ó, crente, está comigo? Amém. Não faz sentido. Meu Deus, eu vim com tanto cuidado para não bater. Eu amo vocês, estou tentando ser amoroso, inclusive. Eu faço coração coreano. Eu estou tentando ser querido. Então veja, era responsabilidade do rei para a guerra, e ele não foi. Agora, tem um BO. Sempre que você não se posiciona, sempre que você não vai à guerra, você vai vacilar, você vai cair. Sabe, posicionamento tem a ver, obviamente, com geografia, com congregação, porque a Bíblia diz que nós devemos congregar. Então, um tipo de posicionamento é justamente o congregar, o estar em união, em unidade, em comunhão com os irmãos. Isso já é um posicionamento. O fato de você estar aqui já fala muito sobre você. É sábado à noite, você poderia estar aí, em qualquer lugar, mas você escolheu a boa parte. Você estar aqui já fala muito sobre quem você é. E glória a Deus por isso. Mas não basta você estar posicionado no ambiente de igreja local, você também precisa estar posicionado numa esfera espiritual em Cristo. Você precisa estar posicionado em Cristo. Como que você se posiciona em Cristo? Eu creio que eu tenho que falar assim, porque nós temos aqui os mais diversos níveis de entendimento, tempo de igreja, então eu tenho que ser didático. Você vive uma vida posicionada em Cristo a partir do momento que você decide não mais viver uma vida tolerando o pecado. Você está em Cristo quando você ora, quando você jejua, quando você vive uma vida de obediência, uma vida de santidade. Tudo isso faz com que você esteja em Cristo. Você está em Cristo quando você se importa com o seu irmão, quando você abraça o seu irmão, quando você se preocupa em ter essa comunhão. Soldado sozinho, irmão, esse negócio de estar sozinho é coisa de filme, na vida não funciona. Na vida real, soldado sozinho é alvo fácil. Soldado, ele tem que estar em grupo. Ele tem que estar em grupo, porque ali ele tem força. Eu sempre gosto de dizer que a união não faz somente açúcar, a união faz a força. Faz a exousia, cara. Essa é a revelação mais fraca da exousia. E já é assim tão contundente, né? A união faz a força. Então às vezes você está sendo abatido também porque você está vivendo uma vida de isolamento. Isso não é posicionamento para você. Posicionamento que Deus espera que você esteja aqui, com seus irmãos. Ei, e não faz panela. Deus não usa as panelas.
Deus usa os vasos. Olha só, Josué 1, do 3 ao 5. Josué 1, do 3 ao 5. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano, até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, e até o grande mar, para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir, todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Pronto. Esse versículo gerou base para a galera ficar fazendo isso aqui, ó. Teve um varão, uma vez eu vi, cara, aqui na igreja. Sentou uma menina aqui na frente, né? Aí o varão sentou atrás ali. Ele meteu essa, cara. Porque ele estava crente nesse versículo, né? Onde pisar a planta dos vossos pés, eu vou te dar como herança, ou seja, vai ser teu. Aí ele foi disfarçando com o pezinho assim, ó. Foi deslizando o pezinho. A mulher com o pezinho aqui, e ele foi deslizando assim por debaixo da cadeira. E quando ela estava ali, né, ocupada aqui com o culto, ele tocou no pé dela. Eu vou jogar um balde de água fria em vocês agora. Sinto muito. Não era para aplaudir, porque não... A moça que ele pisou o pezinho casou já com outro. E ele, inclusive, está casado com outro. Por quê? Não é simplesmente qualquer lugar que você pisar o pé. Quando você observa o texto, não é qualquer lugar que você for. Tem uma marcação, tem um território. E Deus diz, dentro desse território, dentro dessa geografia, onde você pisar os pés, ali eu já te entreguei como herança. Mas é onde Deus deu para você. Onde Deus te entregou. Se Deus não te entregou, irmão, pezinho aqui você pode gastar ele, ficar batendo aqui até chutar. Não vai dar certo. Porque isso funciona quando Deus te entregou, quando é território que Deus te entregou. Sempre que você se posiciona de um modo a sair do território que Deus confiou a você, é conta e risco. A responsabilidade que Deus tem, inclusive, de te abençoar, está enquanto você está no território que Ele designou para você. Um exemplo, Deus disse para você, né, ficar em balneário, congregar na família do reino e etc. O compromisso que Deus tem com você é enquanto você está na geografia correta. A bênção de Deus, ela envolve a questão geográfica. Por isso que você vai ver muita gente testemunhando: pastor, no meu estado onde eu estava, na cidade que eu morava, nada dava certo. Foi eu me mudar para uma outra cidade, numa outra igreja, parece que o céu se abriu, eu comecei a ser abençoado. Saiu da geografia errada e entrou no território de Deus. Onde você pisar os pés, aí nesse território, eu tenho te dado como herança. Amém. Então, irmão, usa a sua fé, não estou dizendo para você não usar. Por exemplo, eu piso nos negócios de vez em quando, assim, porque eu acredito nisso. Mas não dá para generalizar, achando que é para tudo, né? Eu fui prova viva, que o irmão se esforçou para pisar. O irmão pensa num esforço, numa estratégia, né? O conceito de estratégia, em inglês, strategy, né? Em espanhol, estratégia, né? Estratégia, né? E o cara ali, calculando os movimentos, os ângulos, e não deu certo. Essa risadinha de porquinho é muito máscara. Posicionamento. Amém? Então, se Deus falou para você ficar em balneário, não tentei para o Ceará, irmão. Não,
enfim. Amém? Então, olha só, você foi convocado para a guerra. Uma forma de você viver bem-sucedido na sua jornada de fé é se posicionando em Cristo, de forma espiritual e da maneira certa, geograficamente falando, para que você possa herdar tudo aquilo que Deus tem para você. Agora, uma outra forma de você viver uma vida com força, com vigor em relação à jornada cristã. 2 Samuel 11, que é o nosso texto base, mas vamos dar uma atenção para o versículo 2. Olha só. Aleluia. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito. E aconteceu que numa tarde, Davi se levantou do seu leito, da sua cama, e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. Pronto. Se ele tivesse na guerra, que era o lugar dele, ele não teria ficado em casa, não teria dormido até meio-dia. Os reis estavam lá na guerra, os gays. Não, é o cérebro. Gente, a última vez que eu dormi foi quinta-feira, de quinta para sexta. Eu tô virado. Por isso que eu digo, eu amo vocês para estar aqui. Eu estou todo dolorido. Vocês que subiram, vocês acham que vocês fizeram muito? Eu subi 2 vezes, subi, desci. Esse é meu pastor. Aí o que acontece? Os reis estavam na guerra, então reis e guerra, a outra palavra era com G, aí saiu gays, já com G da guerra, o cérebro buga. Os reis, até porque guerra é coisa para... Olha só, era para ele se ele estivesse na guerra, ele não teria tempo para acordar meio-dia, porque quem está na guerra está sempre vigilante. Quem está na guerra não é aquele cara letárgico, aquele cara... Não, irmão, quem está na guerra está sempre ligado aqui, ó. Opa. Por isso que Jesus disse assim, ó, vigiai e orai. Vigiai e orai. Então, óbvio, irmão, eu amo um soninho. Ah, como eu amo. Não estou dizendo que você não deve dormir. Mas quando dormir te atrapalha no propósito, durma como descanso. Agora, se dormir está te atrapalhando no propósito, olha o Davi, era para estar na guerra, não estava na guerra, ficou dormindo. Irmão, era mais de meio-dia, numa tarde. Então, esse cara acordou. Sei lá, umas 2, 3, 4, sei lá, que é tarde, dá margem para a gente pensar qualquer coisa. E aí, isso fala sobre uma coisa muito clara, que inclusive talvez esteja pegando você. Preguiça espiritual. Eu não vou orar hoje não, sabe? Cansado. Vida sofrida. Acordei cedo, fui para a escola. O ar-condicionado da escola estava frio. Cheguei em casa, a mesa estava pronta. Tudo feito lá. Mamãe preparou tudo do jeito que eu gosto. Aí à tarde, eu fui jogar um Call of Duty. Black Ops 6.
Era uma quarta-feira. Aí eu fui na igreja, culto profético. Cheguei em casa, não quis orar, afinal meu dia foi muito puxado. Muito puxado. É verdade, você está almoçando quarta-feira de jejum, cara. Irmão, eu vou dizer para você o seguinte, eu sou muito a favor da constância. Porque às vezes as pessoas ficam presas em números. Não pense você que a sua vida cristã só vai ter sucesso se você for uma pessoa que ora 3, 4, 5 horas por dia, todo dia. Não, porque nem todo dia você vai conseguir. Por que eu estou falando de preguiça? Porque para viver uma vida de devoção a Deus, exige disciplina. Disciplina. Quem aqui treina? Treina, viu? Não é malhar. O homem treina. Hein? Se você falava hoje eu malho, não fale mais eu malho. Fala eu treino. As mulheres podem falar que malham. Os homens treinam. Hein? Deixa eu falar uma coisa. Todo dia você está com vontade de treinar? Vamos falar de 5 dias. Dos 5, quantos que você tem uma genuína vontade, uma coisa assim que te consome? Meu Deus, que vontade de treinar, puxar ferro, sentir dor. Nenhum. Personal. A personal. Por quê? É disciplina, cara. Vida com Deus, não pense você que é uma vontade automática, uma paixão absurda pela oração, que todo dia você vai, nossa, eu estou com meu coração ardendo em chamas, eu preciso orar e me derramar aos pés de Jesus. Cara, tem dias que vai acontecer isso, que você vai estar louco, tudo que você mais quer é entrar no quarto e orar, e não tem tempo ali. Mas tem vezes que você não quer orar, mas você precisa orar. Jesus não disse assim, se você orar, não, ele disse, quando você orar, porque você vai orar, você deve orar. Então, não se prenda não, a minha vida só vai funcionar se eu orar 1 hora por dia, 2 horas por dia. Cara, mais do que quantidade, qualidade, tempo de qualidade com Ele. Eu vou falar para vocês que eu já tive oração de 15 minutos, que foi melhor que oração de 3 horas. Pela intensidade, por aquilo que eu vivi. Então não fique preso, não, já que eu não vou conseguir orar hoje 2 horas, então eu não vou orar. Aí pronto, você quebrou a constância. Então ora todo dia. Tem dias que você vai orar 30, tem dias que você vai orar 3, tem dias que você vai orar 1, tem dias que você vai orar 45, tem dias que você vai orar 20, tem dias que você vai orar 4. É nunca parar. É não ter preguiça. Não pode ter preguiça. Não pode ter preguiça. Não, a Bíblia é disciplina. Você tem que ter contato diário com ela. Você precisa estabelecer contato diário com a Bíblia. Todo dia você vai querer ler a Bíblia? Não, mas disciplina. Lê a Bíblia inteira. Não vou pedir para você levantar a sua mão, mas se você está aqui e você nunca leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, ou uma leitura por, como é que chama? Cronológica, faça isso, para você ter um panorama completo da Bíblia. A Bíblia, deixa eu falar uma coisa para você que isso é muito sério. Às vezes você está lendo ali e não entende nada, mas o Espírito que está dentro de você, só por ter esse contato com a Escritura, ele é alimentado, ele é ativado, ele borbulha. Então você precisa estabelecer esse contato por meio da disciplina, a oração por meio da disciplina, o jejum por meio da disciplina. Não pode ter preguiça, tem que ser disciplinado. Amém, gente? Para parecer que está acabando, o louvor pode subir. Olha só, 2 Samuel 12, vamos ler do 1 ao 7, é o capítulo seguinte. Nós estávamos lendo 2 Samuel 11, vamos ler agora o 12. Olha só. Deixa eu te falar. O fruto dessa atitude, essa falta de posicionamento do Davi, quando ele deveria estar em guerra, fez com que ele fosse para a sacada do palácio, e aí enquanto ele estava lá na sacada, detalhe, né? Numa tarde, preguiçosão, calçou o chinelinho,
arrastando o pé, mal lesado. É passada de jogador. Aí, ele chegou assim na sacada, muito desocupado, né? Os reis lá se quebrando na porrada, e ele, tranquilo. Bonança. Jesus is cool. Ai, irmão, eu fico bravo quando eu vejo alguém falando Jesus é legal. Fico. Jesus não é legal. Jesus é poderoso. Amém. Senhor dos exércitos. Legal. Ele é tremendo. Eu entendo, às vezes, quer dizer, mas tem gente que coloca o legal como o título máximo. E aí tira o poderoso, tira o grandioso. Porque é para ser legal. Eu também sou legal. Sou legalzinho. O que acontece? Não sei. Perdi a linha do raciocínio. Sacada, boa. Eu faço isso só para ver quem está ligado. Parabéns, você está ligado na pregação. E aí, enquanto ele está ali todo fora, né, da jogada, não se posicionou, preguiçoso, não foi para a guerra, fugiu, indisciplinado, ele vai para a sacada, e aí ele vê uma mulher tomando banho. Se ele estivesse na guerra, ele teria tempo para ver a mulher tomando banho? Se você está vendo a mulher tomando banho, é porque você não está na guerra. Mulher, se você está vendo homem tomando banho, porque você não está na guerra. Quem está na guerra não tem tempo para essas coisas. Está ocupado, está guerreando, está derrubando os inimigos. Está comigo, crente? Amém. Coração de dorama para você. Nunca assisti um dorama. Sempre assisti um dorama, né? Diz que o ápice do dorama é quando toca a mão, né? Imagine que seja saudável. Mas não troque a Bíblia pelo dorama. Leia a Bíblia. Tudo é legal no dorama, né? A morte. 10 minutos nessa. Enfim. Davi, ele só viu aquela cena porque ele não estava posicionado. O que aconteceu? Ele, como rei, ele podia ter qualquer uma das virgens de Israel. A mulher que ele viu se chamava Betseba, mulher casada. Irmão, não mexe com mulher casada, nem aqui nem na China. Deus não gosta de talarico. Nunca seja motivo de tropeço em relação à aliança de alguém. Davi podia ter qualquer mulher que ele quisesse, mas ele olhou para que tinha marido. Aí ele criou um plano diabólico para tirar o Urias da jogada, que era o marido dela. Mandou ele para a guerra, colocou ele posicionado na linha de frente, foi morto, um dos primeiros a morrer. Linha de frente sempre é o primeiro a receber o impacto. Morreu. Aí foi, fez um filho com ela. O filho morreu prematuro, porque tudo aquilo que é gerado em pecado não vinga, não cresce, é apagado. A criança morreu prematuramente, fruto do pecado. Mas ele só viu essa cena porque ele não estava ocupado com aquilo que ele deveria fazer. Ele não estava ocupado com a oração, ele não estava ocupado com o serviço, ele não estava ocupado em segurar a plaquinha ali, recebendo as pessoas com um sorriso no rosto. Ele não estava ocupado preparando aqui as cadeiras. Ele estava bem desocupado. E teve tempo. Lembre-se, mente vazia, oficina do diabo. E aí ele cria todo esse cenário. E aí acontece aqui o capítulo 12, quando o profeta Natã é enviado para repreender o Davi. Eu quero ler com você rapidinho. Apesar que tem tempo, glória a Deus, estou no cronograma. E o Senhor enviou Natã a Davi. E apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas,
Mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia, do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. Olha só, esse homem tinha essa cordeirinha como uma espécie de pet. Não era um bicho para abate, era um pet. Comia da comida dele, vivia dentro de casa, uma cordeirinha. Olha só o 4. E vindo um viajante ao homem rico, deixou este de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele, e tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso, e pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, eu te livrei das mãos de Saul. Observe, aqui Davi foi confrontado por esse pecado, porque foi isso que ele fez. Ele podia ter qualquer mulher que ele quisesse do reino, mas ele foi naquela que tinha marido. Deus não deixou isso barato. Deus foi repreender Davi quando ele ouve essa história, porque o profeta Natã, ele foi esperto, ele foi respeitoso, ele criou todo o enredo para não ser também desrespeitoso em relação ao rei. E enquanto ele conta essa história do homem pobre que só tinha uma cordeira, aí o rico vai lá e tira essa única cordeira dele, sendo que ele tinha várias ali. Davi fica irado: como assim? Ele tinha várias, e por que ele foi justamente naquela? Ele fica irado, e quando ele está irado no máximo ali da sua raiva, da sua indignação, o profeta diz: Davi, você é esse homem, foi exatamente isso que você fez. Irmão, Davi não tropeçou, Davi caiu feio demais. Davi se arrebentou, tudo porque ele não se posicionou, tudo porque ele não foi para a guerra, tudo porque ele foi preguiçoso, acordou numa tarde, foi para a sacada, foi ver o tempo passar. E aí ele comete esse pecado, ele mata um homem para poder ficar com uma mulher, tem um filho, esse filho morre, ele fica triste, ele fica arrasado, tudo por conta de uma falta de posicionamento, tudo porque ele não quis ir para a guerra, tudo porque ele não quis assumir o compromisso que ele deveria. Só que quando ele é repreendido, ele escreve um dos salmos que a gente tem, que é um dos mais lindos da Bíblia. Eu gostaria de ler com você Salmos 51, versículo 10. Salmo 51, versículo 10. Ele estava enrolado pelo pecado, tudo pela falta de posicionamento, tudo por não fazer aquilo que era dever dele. Ele se envolveu numa trama, num negócio tão feio, tão sujo, e aí ele é repreendido, e nós temos o registro do salmo que ele escreve. Quando ele está ali, arrependido por não ter se posicionado, por ter visto todos os erros que ele cometeu, ele escreve: cria em mim, ó Deus, um coração puro. O Espírito Santo já me disse que essa deve ser a oração de muitos aqui nessa noite. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, porque talvez o teu coração não está mais puro. Renova em mim um espírito reto, ou um espírito obediente. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com o espírito voluntário. Olha que lindo esse salmo. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova em mim um espírito reto, um espírito obediente. Eu vou te dizer a origem do pecado de Davi. Eu falei de alguns pontos aqui, mas a essência, o principal, o que fez Davi pecar, cair, foi
porque ele perdeu o prazer em Deus. Deus não deve ser secundário na sua vida. Deus é a prioridade. O amor por Ele não pode ficar em segundo plano. Deve ser a realidade da sua vida. Porque quando você está apaixonado por Ele, quando a presença é tudo que você tem, não tem espaço para outras coisas. Não tem espaço, porque você está completo nele. Eu sempre gosto de dizer que quem faz de Jesus o seu tudo, encontra tudo em Jesus. Tudo em Jesus. Quando você tem o prazer nele, o pecado ele perde o sabor. O pecado vem bater a sua porta e você: eu vou trocar essa presença por isso? Por isso? Sério? Não, porque você está satisfeito nele, satisfeito na presença. Davi perdeu essa satisfação, perdeu a alegria em Deus. O homem segundo o coração de Deus teve um momento da sua vida que se distraiu e perdeu a alegria no Senhor. Por isso que ele ora dizendo, coloca lá de novo o 51, o 11, o 12. Torna-me, olha só, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me, ou seja, me devolve, porque eu perdi a alegria da tua salvação, eu perdi a alegria na tua presença, mas me devolve, me faz amar, porque se eu te amar, se eu me alegrar com a tua presença, eu não vou ter espaço para errar. Devolve, porque deixa eu falar uma coisa para ti, dentro de você existe uma alma que precisa ser saciada, uma alma que precisa de prazer. A carne vai sugerir a pornografia, a bebida, o sexo. A carne vai sugerir tudo aquilo que é ruim para gerar prazer para a sua alma. Mas tudo isso te mata, te arrebenta, te destrói. Enquanto ali o seu espírito grita dizendo: alma, te alegre em Deus. Alma, te alegre em Deus. Te alegre em Deus. Porque a sua alma ela quer prazer, cara. Se não for Deus quem dá esse prazer, essa alegria, essa satisfação para você, vai ser o pecado. Se não for Deus a fonte de prazer e satisfação para a sua vida, vai ser o pecado. Davi tinha perdido a alegria no Senhor, a alegria da salvação, e ele precisava se satisfazer. Ele foi para a sacada. É exatamente isso que a gente faz quando a gente está longe de Deus, buscando um prazer para a nossa alma. Como o prazer não tem sido Deus, a gente vai para as sacadas da vida, para as varandas da vida, e fica assim, ó, olhando alguma coisa que possa preencher esse vazio, trazer um prazer momentâneo. Foi isso que Davi fez. Foi para a sacada buscar um prazer, porque o prazer em Deus ele havia perdido. Se coloque de pé. Se coloque de pé. Salmo 63, versículo 1, para que a gente possa finalizar. Olha o coração devoto, olha o coração do salmista. Ó Deus, Tu és o meu Deus, de madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de Ti, a minha carne te deseja muito, em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a Tua força e a Tua glória, como Te vi no santuário, porque a Tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios Te louvarão.
apagar um pouco as luzes. Eu não vou chamar você aqui à frente, porque eu creio que essa oração vai ser predominante. Ninguém aqui é tão bom que não possa melhorar.